Meus irmãos, que bom, depois desse gostoso café, eu gostei Daniel falou que não é coffee break, é café mesmo, né? Estava ótimo, graças a Deus. Muito bem, nós começaremos, portanto, agora, esse segundo momento, que é dedicado à revitalização de igrejas. Em um primeiro momento, nós pensamos hoje à tarde em plantação de novas igrejas, os elementos essenciais, a experiência do apóstolo Paulo em Atos 17, na igreja em Tessalônica, as estratégias paulinas para a plantação de igrejas, mas agora nós vamos pensar em um assunto paralelo, mas que é ao mesmo tempo distinto, em igrejas fracas, igrejas enfermas, igrejas divididas ou igrejas problemáticas, não necessariamente igrejas pequenas, mesmo igrejas enormes podem ser igrejas também enfermas e divididas, ou igrejas pequenas que não crescem devido a algum tipo de raiz de enfermidade que pretere o seu crescimento. Nós iremos pensar, portanto, em algumas orientações bíblicas e uma metodologia específica com a finalidade de revitalização de igrejas que são igrejas enfermas, ou divididas, ou problemáticas, ou talvez igrejas com algum tipo de limitação que precisa do fortalecimento do Senhor. Então nós temos aí, já na nossa tela, este assunto de revitalização. Inicialmente eu gostaria de destacar para vocês que o apóstolo Paulo, ele trabalhou mais com revitalização de igreja do que com plantação. Se nós observarmos o conteúdo das cartas do apóstolo Paulo, ele menciona várias vezes o seu envolvimento com a plantação de novas igrejas e o seu desejo de chegar até alguns lugares, como por exemplo, ele pensava em ir para Roma, planejando seguir para a Espanha, para ali evangelizar, proclamar o evangelho de Jesus e certamente também plantar igrejas. Mas Paulo dedicou bem mais tempo, esforço e atenção em suas cartas aos assuntos ligados à revitalização. Tanto revitalização de igrejas plantadas por ele e sua equipe, como revitalização de igrejas que nasceram não diretamente ligadas ao seu próprio ministério. Há igrejas, por exemplo, de Corinto, como a de Corinto, que ele orientou a igreja na palavra de Deus em 2 cartas, para que ela pudesse buscar uma santidade ao Senhor, uma doutrina bíblica quanto aos dons e um relacionamento mais saudável. A igreja de Éfeso, por exemplo, em que ele orientou naquela única carta a eles investirem no próprio desenvolvimento da sua fé, e ao final, no último capítulo, capítulo 6, a eles se fortalecerem em Deus para não caírem nas ciladas do diabo. Então Paulo, ele dedica, inspirado por Deus, as suas cartas ao fortalecimento de igrejas, não todas elas, mas várias igrejas enfraquecidas. As cartas, os encontros, as orações, o envio de mensageiros, sempre, e parece que esta é a dinâmica, sempre identificando os pontos fracos a serem fortalecidos. Nesta noite nós iremos pensar, iremos apresentar aos irmãos uma metodologia. Essa metodologia nós desenvolvemos alguns anos atrás, com base em uma grande demanda nos campos missionários e também nas igrejas urbanas, quanto à revitalização. A minha área mais específica é plantação de igrejas, mas eu comecei alguns anos atrás a observar que boa parte dos plantadores e boa parte dos pastores e missionários, na verdade, lidam com igrejas enfermas ou enfraquecidas, e não com a plantação de novas igrejas. Daí o desenvolvimento de uma metodologia. Eu queria, portanto, esclarecer algumas coisas antes de nós passarmos pelo passo a passo. A primeira coisa a esclarecer é que o nosso público-alvo aqui são igrejas locais que estão enfraquecidas por algum motivo.
E nós veremos que os motivos podem ser múltiplos. Talvez seja pela falta de comunhão entre os irmãos. Há igrejas que são ou estão enfraquecidas, apesar de terem boa comunhão, mas têm precário ensino bíblico, não ouvem a palavra de Deus. Vocês notarão que algumas igrejas enfraquecidas têm bom ensino bíblico, ou seja, quem prega a palavra o faz com fidelidade bíblica e teológica, mas por algum motivo o pregador não comunica bem e o povo não compreende, não consegue aplicar. São realidades diferentes. Há igrejas, por exemplo, que possuem bons pregadores, que possuem boa comunhão, que possuem uma boa organização interna, mas são igrejas que possuem também alguns agrupamentos, algumas divisões, família contra família, segmento contra segmento, às vezes nas próprias sociedades internas, com competição entre elas, e isso, portanto, enfraquece profundamente a igreja. Outras igrejas convivem, por exemplo, com escândalos que tendem também a enfraquecê-las. Há um número grande de igrejas que convivem com problemas doutrinários, gerando até mesmo sincretismo religioso em boas igrejas evangélicas, que começam a ter movimentos sincréticos e movimentos esquisitos. Me lembro que, talvez uns 2 anos atrás, eu estava passando o final de semana em uma igreja aqui no Brasil. Fiquei hospedado na casa do pastor daquela igreja, e antes de nós sairmos para a escola dominical, estávamos já no carro, o pastor tinha ligado o carro, e a esposa disse: eu esqueci algo em casa, e saiu rapidamente, e quando ela voltou, eu até brinquei, mulheres, elas têm aí a sua bolsa, e tem que andar com muita coisa dentro da bolsa, e fiz uma brincadeira, e ela disse: não, pastor, não foi isso, é que eu fui ler o horóscopo. Eu falei: é mesmo, irmã? Ela disse: sim, olha, na verdade eu não creio nisso não, isso é coisa boba, eu leio assim só por costume. E depois começamos a conversar a respeito. Igrejas muitas vezes sincréticas, com problemas doutrinários profundos, porque não tem um ensino bíblico aplicável. Eu queria aqui destacar a palavra aplicabilidade. Meus irmãos, nós precisamos responder às perguntas que estão sendo feitas. Nós podemos pregar a palavra de Deus, devemos fazê-lo com integridade e com amplitude, toda a palavra, mas nós precisamos saber quais são as perguntas, quais são os flagelos, quais são os problemas naquela igreja local. Eu dei uma ideia para um pastor de uma igreja que ele está revitalizando no Rio de Janeiro. Eu falei: por que você, antes de começar uma nova série de pregações bíblicas, por que você não faz uma consulta à igreja? E pergunta à igreja quais são as áreas que o povo da igreja tem dúvida bíblica a respeito, que precisa de esclarecimento bíblico. E ele disse: Ronaldo, eu acho que eu sei quais são as áreas, mas vou fazer esse teste. E ele até pegou ali uma caixa num domingo, e ele disse: a caixa vai estar aqui ao longo do domingo todo. Você, se tiver algum assunto sobre o qual você não tem clareza bíblica, está lhe incomodando, um assunto importante para você, escreva em um papel, não precisa escrever seu nome, e coloque nesta caixa. E naquele domingo, depois do culto à noite, ele pegou, levou para casa, abriu, depois me enviou um e-mail e disse: Ronaldo, eles levantaram 15 temas sobre os quais eu nunca pregaria na igreja, nunca pensaria que esses temas eram questões problemáticas para o povo da igreja. Nós precisamos pregar toda a palavra, de olho na palavra e de olho também na enfermidade no coração do povo de Deus. Portanto, o nosso público aqui, com essa metodologia que eu vou apresentar, são as igrejas enfraquecidas, pequenas ou grandes, igrejas na capital ou no interior, igrejas brasileiras ou no exterior também, igrejas monoculturais ou multiculturais. Essa metodologia, ela se aplica a princípio em qualquer contexto de igreja local, mas isso é para a igreja local. Nós temos, portanto, aqui como nosso alvo, essa metodologia tem este alvo de identificar
os pontos que enfraquecem de maneira sistemática a igreja local. E deixe-me aqui exemplificar para vocês me acompanharem bem. Seria mais ou menos como uma pessoa enferma que chega em um hospital no setor de emergência, aquela urgência hospitalar. Já viram uma urgência hospitalar? Chega aquela ambulância e ali aquele enfermo, a pessoa retira ali da ambulância, os paramédicos e aí os enfermeiros e médicos do hospital recebem, e aquela pessoa às vezes está desacordada ou está se debatendo, e ali, portanto, eles têm um protocolo, e o protocolo inicial é para estabilizar o paciente, não é isso, irmãos e irmãs? Estabilizar. Mas depois o paciente estabilizado, quer dizer, não está aí a princípio com alto risco de vida, é necessário que haja um diagnóstico. Porque sem o diagnóstico, não há um tratamento saudável. Porque o caso de um talvez seja uma parada cardíaca, mas o outro fraturou o fêmur, o outro está tendo uma crise de pânico. Depois daquele protocolo inicial, digamos assim, para o paciente não morrer, é necessário agora diagnosticá-lo para devidamente ser tratado. A metodologia que nós vamos apresentar é uma metodologia de diagnóstico. Ou seja, nós queremos olhar para uma igreja local enfraquecida e nós temos, portanto, aí um roteiro, e esse roteiro há de ajudar o pastor, o conselho, os líderes, os missionários, os plantadores de igreja, os revitalizadores de igreja, a entenderem o que de fato está acontecendo com aquele paciente, o que de fato está acontecendo com aquela igreja local. Porque nem toda igreja enfraquecida é igual, na verdade, elas são todas distintas, cada igreja é um caso único, Estive, por exemplo, em Minas Gerais, alguns anos atrás, e era ali uma conferência sobre crescimento e multiplicação de igreja. E era uma igreja de médio porte, uma igreja com cerca de 120 membros, em uma cidade no interior de Minas Gerais, e ali o pastor disse: Ronaldo, nosso desejo do coração é essa igreja crescer, se multiplicar. Eu estou aqui há alguns anos, e eu não sei por que isso não tem acontecido, eu quero dar os passos bíblicos, vamos ter uma conferência nesse sentido. E aí no sábado à noite começamos aquela conferência, e um presbítero se aproximou de mim, e disse: pastor, não sei se o pastor da nossa igreja já lhe falou, mas eu sou contra esse negócio aí de crescimento de igreja, multiplicação de igreja, eu acho que isso aí está errado. Eu disse: é mesmo, meu irmão, mas quem é você mesmo? Meu nome é fulano de tal, eu sou vice-presidente do conselho, e eu realmente sou contra esse negócio de orar, trabalhar para a igreja crescer. Eu falei: mas por que o irmão é contra? Ele disse: olhe bem, quem construiu essa igreja aqui foram meus avós, e eles construíram uma igreja, um templo, com capacidade para 120 pessoas, e a igreja tem 120 membros, um negócio assim perfeito. Daqui a pouco o povo começa a se converter, vão querer quebrar uma parede dessa, expandir a igreja, vão querer trocar, mudar o púlpito de lugar. Pastor, eu sou contra esse movimento na igreja. Aí eu procurei o pastor depois daquele culto e disse: olha, não tem seminário que resolva se o coração do líder, do vice-presidente do conselho, não for aí convencido por Deus a abraçar. Meus irmãos, cada caso é um caso. Às vezes nós temos uma situação de um trauma na igreja. Tenho encontrado igrejas traumatizadas. Às vezes a igreja passou por uma divisão 5 anos atrás, mas há um trauma na igreja, um trauma. Não se pode falar certas coisas. E às vezes o problema pode ser, por exemplo, uma teologia corrompida na liderança. Estive em uma igreja em São Paulo, tempos atrás, não é presbiteriana, mas uma igreja reconhecida como uma igreja com boa teologia, até então. E me chamou a atenção porque antes de pregar, eu me levantei e um dos líderes da igreja me segurou pelo braço e disse: pastor Ronaldo, nós nos esquecemos de lhe avisar, que aqui na igreja, fique à vontade para pregar, que Deus colocar em seu coração, mas aqui na igreja nós não falamos, não usamos a palavra pecado, para não assustar o pessoal.
tem muita gente recém-convertida, então falar pecado pode ser assim, uma coisa que vá constranger alguém. E eu perguntei, mas como que vocês falam sobre o Evangelho sem falar sobre o pecado? Então Jesus, ele salva de quê? Ele liberta de quê? Não é isso? Ele disse, depois a gente conversa. Mas como eu era pastor ali, um pregador, apenas em uma noite, claro que poderia ficar à vontade para pregar a palavra de Deus, mas às vezes a igreja é enfraquecida por uma área da teologia da liderança que está sendo corrompida. Pois bem, este é um quadro geral. Igrejas diferentes possuem diferentes enfermidades em momentos diferentes. Vocês se lembram que no início da nossa palestra da tarde, nós falamos que o movimento de igreja normalmente passa por plantação, crescimento, revitalização e multiplicação. Este é um movimento. Plantação, crescimento, quase toda igreja precisa em algum momento passar por revitalização para que ela possa também se multiplicar. Portanto, nós estaremos aqui nesse momento, nessa próxima hora, pensando sobre este diagnóstico da igreja local com fins de revitalização. Há alguns pressupostos teológicos, vou passar por eles um pouco rapidamente, mas nos são muito importantes, e vocês, está aí, é possível ler? Vocês conseguem ler? Conseguem? Não? Muito bem, eu vou ler para vocês. Pessoal curioso, o pessoal mais velho disse sim, e muita gente nova disse não. Problema aí, viu, irmãos? Geralmente é o contrário, né? Os novinhos aí, oftalmologista, viu? Muito bem, alguns pressupostos teológicos devem ser lembrados. O primeiro pressuposto, quem consegue ler, por favor, leia comigo. Primeiro, o Evangelho de Deus é supracultural e transtemporal, suficiente para comunicar a verdade de Deus a todo homem, em todas as culturas e em todos os tempos. Então nós estamos falando aqui sobre o Evangelho de Deus, nós falamos já sobre isto na primeira sessão, nessa tarde. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Igrejas não são revitalizadas por pastores, tirem isso da cabeça. Igrejas não são revitalizadas por especialistas, por missiólogos. Igrejas são revitalizadas pelo Evangelho de Deus. Deus usa a igreja, a liderança, o pastor, aquele mestre que vai ensinar a palavra, mas o que revitaliza uma igreja local é o Evangelho de Deus. Aquilo que salva o ser humano é o mesmo que o reaviva, é o mesmo que revitaliza, que é o Evangelho de Deus. É por isso que nós podemos pensar, eu já mencionei hoje à tarde, que o Evangelho não somos nós, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Cristo. E às vezes nós, como igreja local, passamos por uma época de enfermidade, porque nós complicamos as coisas simples do Evangelho. Algum tempo atrás eu dava uma palestra para indígenas na região amazônica sobre o que é o Evangelho. Esse era o tema. E ao final daquele seminário, um cacique da tribo iscariana, crente no Senhor Jesus, ele me procurou e disse: Pastor Ronaldo, eu estou tão contente porque agora eu sei o que é o Evangelho. E é algo simples. E eu disse: mas que coisa boa, o índio, crente, aí com aquela clareza sobre o que é o Evangelho. Eu peguei um caderno, uma caneta, eu disse: eu quero anotar o que você vai falar. O que é o Evangelho? E aquele cacique da tribo iscariana, ele disse: o Evangelho é Jesus. Então conhecer o Evangelho é conhecer Jesus. Viver o Evangelho é viver Jesus. E pregar o Evangelho é pregar Jesus. E ele terminou dizendo: é simples assim. Sorriu e foi embora. E eu fiquei pensando: irmãos, é simples mesmo, nós que complicamos as coisas. É simples assim. O Evangelho é Jesus. Conhecer o Evangelho é conhecer Jesus, e nós o fazemos na palavra de Deus. Viver o Evangelho é viver Jesus, e nós devemos vivê-lo no nosso dia a dia. E pregar o Evangelho é pregar Jesus, e devemos fazê-lo perto e longe ao mesmo tempo. É simples assim. Revitalização de igrejas. O Evangelho, ele é
de Deus, ele é supracultural, transtemporal. Com respeito ao evangelho e cultura, nós poderíamos afirmar que o evangelho, ele é supracultural, porque ele define o ser humano e não o contrário. Ele é multicultural porque ele traz pessoas de todas as culturas aos pés do Senhor Jesus. Ele é intercultural porque essas pessoas salvas têm comunhão e são igreja. Ele é cultural porque, sendo Jesus, ele foi revelado na nossa história, no nosso tempo. Ele é transcultural porque deve ser levado de uma cultura para outra cultura pela obra missionária. E ele é contracultural porque ele alcança um homem dentro do bojo da sua cultura, mas o transforma. Este evangelho é o próprio Senhor Jesus. Este é um pressuposto teológico. O segundo pressuposto teológico, leiamos todos juntos: o pecado nos separa de Deus. Não se deve apresentar a Deus buscando se relacionar com o homem, sem expor o pecado humano e o homem em pecado, em sua total carência de salvação. Ou seja, para nós falarmos sobre salvação, olhem bem para mim nesse momento e me acompanhem, para nós falarmos sobre salvação, ou falarmos sobre revitalização, sobre avivamento, sobre restauração, nós precisamos tratar do assunto do pecado. Porque nós podemos falar que a igreja está enfraquecida por causa daquela pessoa. Nós podemos falar que foi por causa daquela discussão. Nós podemos falar que foi por causa daquele escândalo. Nós podemos falar que foi por causa daquele ensino errado. Mas no fundo, no final do dia, a causa é o pecado. É o pecado. Revitalização de igrejas é uma busca intensa por santidade. Revitalização de igrejas é nós olharmos não para a estrutura da igreja, mas para os nossos próprios corações, perguntando: Senhor, e quanto a mim? E quanto a mim? O que me falta? Revitalização de igrejas é coisa seríssima, por uma razão simples: Deus ouve as orações. Quando nós começamos a orar por uma igreja fortalecida, uma igreja santa, uma igreja pura, Deus ouve as orações e os pecados começam a aparecer de uma maneira especial. Lembro-me de um pastor amigo em Minas Gerais que disse: Ronaldo, eu não sabia o que eu estava aqui começando, porque nós começamos a orar por santidade na igreja, santidade entre o povo de Deus. Depois de umas 3 ou 4 semanas orando, orávamos no conselho, orávamos na igreja: Senhor Deus, que o Senhor nos faça santo, Senhor Deus, que o Senhor purifique nossas vidas. Num culto de domingo à noite, um irmão se levantou no meio do culto e disse: pastor, Deus mexeu com o meu coração, eu preciso falar, eu estou em adultério. Nem a esposa sabia. Foi uma confusão. Um outro irmão, negociante, se levantou e disse: eu também estou sendo muito tocado por Deus ao longo desses dias, eu só nego impostos, e tenho um discurso moralista com as pessoas da igreja e com meus filhos em casa, mas de maneira escondida, eu sou o primeiro sonegador de impostos ali no meu primeiro estabelecimento. Santidade ao Senhor é coisa séria, não é mexer com a estrutura da igreja, não é pintar a igreja de outra cor. Santidade ao Senhor, revitalização, é uma mudança de coração, e não do coração de outros, é do meu coração, é do seu coração, em nome do Senhor Jesus. Não tenhamos uma visão simplista sobre revitalização. Um amigo meu, outro dia, eu passei em sua igreja, ele é pastor, ele disse: Ronaldo, nós estamos aqui no trabalho de revitalização da igreja, a primeira coisa que eu fiz, eu acho que eu fiz muito bem, queria até a sua opinião. Eu pensei: o que foi? Começou aí um encontro de oração, etc. Ele disse: não, na verdade a igreja, ela tinha uma cor assim, um azul escuro, aquilo me incomodava, uma cor assim muito fechada, e eu mandei tirar aquela tinta, etc. Agora é um verde assim, bem clarinho. Rapaz, parece que a igreja ficou com outro ar. Eu disse: isso não é revitalização de igreja, isso é pintar a igreja, não é isso? Tinta não muda corações, o que muda coração é o encontro novo com o Senhor Jesus. É um encontro novo com o Senhor Jesus.
Igrejas são revitalizadas quando as famílias passam por um avivamento doméstico, pessoal, quando os pais começam a orar mais com os filhos, quando os esposos começam a amar mais as esposas, os maridos, quando na casa, a casa começa a ter um desejo, a família de evangelizar os vizinhos, quando começam a conversar não sobre aqueles assuntos mais superficiais, mas quando começam a conversar sobre os assuntos do coração. Igrejas são transformadas quando famílias são transformadas. Terceiro pressuposto teológico para nós caminharmos, vamos lá, lermos todos juntos. O Evangelho não é apenas a verdade de Deus, mas também o poder de Deus. A mensagem bíblica é profundamente confrontadora e o que, irmãos? Transformadora. A mensagem bíblica faz isso. Ela confronta e ela transforma. Sempre há esses movimentos de confronto e de transformação. Meus irmãos, me acompanhem. O Evangelho é o poder de Deus e é a verdade de Deus. E este Evangelho lança luz sobre a nossa vida. Mais nós oramos, mais Deus com seu Evangelho lança luz. E o que a luz faz? A luz nos faz perceber as coisas como elas são. Eu creio que o Evangelho em nossas vidas e na vida da igreja tem essa capacidade de lançar luz, de revelar as coisas. Daí nós passamos a ver a bondade de Deus, há muitas coisas boas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o nosso resultado disso é celebração, é agradecermos a Deus. Mas há também muito pecado humano, e aí o resultado, portanto, deve ser quebrantamento, arrependimento e mudança. É isso que o Evangelho faz. Há uns 2 anos atrás, ou foi no início do ano passado, eu viajei, nós trabalhamos com os indígenas na Amazônia, eu viajei para uma aldeia da tribo Sateré-Maué, e ali cheguei para um trabalho de evangelização. As aldeias indígenas são muito hospitaleiras, mas a aldeia está cheia de outros índios vindo de outras aldeias, também de passagem. E eles falaram: Ronaldo, você é muito bem-vindo, mas não tem lugar para você colocar a sua rede aqui e dormir conosco. Você pode dormir, mas tem que dormir na periferia e do lado de fora da aldeia. Mas me apresentaram um local, era assim uma cobertura antiga de palha, meio já estragada, não havia ninguém morando lá já há muito tempo. E eles falaram: você pode passar a noite aí. Aí eu preparei, coloquei ali a minha rede, tomei lá um banho mal tomado, e preparei alguma coisa para comer, comi alguma coisa. Eu estava vindo de uma longa viagem, muito cansado, e eu pensei: vou deitar. E deitei ali na rede, desliguei a lanterna, já era de noite, eu tinha chegado no final da tarde, mas já era de noite, desliguei a lanterna. Sabe aquela noite sem lua e sem estrela, aquela noite absolutamente escura? Já viram uma noite assim, que você, se desligar o farol do carro, ou da casa, ou a lanterna, assim não se enxerga nada? Era uma noite daquela. E ali eu desliguei a lanterna e aquela escuridão absoluta. E aí, de repente, depois de uns 5 minutos, eu ouvi um barulhinho do lado esquerdo. E lá a gente dorme com a lanterna e com o facão ali por perto. A gente está na Amazônia, não é? Eu ouvi ali um barulhinho do lado esquerdo, já peguei a lanterna, peguei o facão, liguei a lanterna. E era uma cena de uma coisa que estava ali quando eu cheguei, mas eu não havia percebido. Era uma flor lindíssima, com 2 passarinhos pequenininhos brincando em cima da flor. E eu pensei: mas que coisa linda. Eu passei aqui, armei a minha rede, deitei e não vi essa cena bela. Eu liguei a lanterna e consegui enxergar perfeitamente. Era flor multicolorida e 2 passarinhos da noite brincando sobre ela. Eu desliguei a lanterna e eu pensei: mas que maravilha, isso é presente de Deus. E aí, mais ou menos uns 20 minutos depois, um outro barulho do outro lado. Liguei a lanterna de novo, e dessa vez era uma cobra. Havia chovido bastante, e tinha um pequeno lamaçal ali perto da rede, e a cobra, não sei porquê, ela entrou na lama e não conseguia sair. Estava lá se debatendo, querendo sair da lama, e fez aquele barulho estranho, eu acompanhei ali com a lanterna, ela saiu da lama e foi para o mato. E eu desliguei a lanterna, e veio à minha mente esta ideia, de que assim também é o Evangelho. O Evangelho é a luz que nos faz ver as coisas como elas são, e ao mesmo tempo o Evangelho nos faz ver a beleza, a flor multicolorida, com os passarinhos cantando,
é o resultado da graça de Deus, o que Deus faz na nossa vida e na nossa igreja, os pontos fortes, os motivos de celebração. Mas aquele mesmo evangelho, aquela mesma luz que nos faz ver a flor multicolorida, também nos faz enxergar a cobra, o pecado em nosso coração, no meio da igreja de Deus. É este mesmo evangelho. Por isso, meus irmãos, o que nós precisamos para termos uma vida reavivada, uma igreja revitalizada, uma família reestruturada na presença de Deus, o que nós precisamos é do evangelho. E o evangelho vai, no poder de Deus, nos mostrar motivos de celebração e motivos também de profundo arrependimento. Perante a celebração, louvado seja Deus. Perante o arrependimento, é o rosto em terra, pedindo perdão a Deus e mudando de vida. Número 5, leiamos o último pressuposto teológico, todos juntos. Número 4, exatamente. Olha aí o pessoal, só o pessoal da terceira idade que falou, está vendo? O pessoal novo não está enxergando. Precisamos pensar isso aí. Número 4, todos juntos. O evangelho começa em Deus e fala sobre a sua salvação. O evangelho não é a mensagem da igreja sobre Deus, mas de Deus sobre a salvação da igreja. O evangelho é de Deus, é a mensagem de Deus para a igreja, não é a mensagem da igreja para o mundo. O evangelho passa pela igreja e é a mensagem de Deus para a igreja, e mensagem esta que a igreja deve levar ao mundo, mas a mensagem é de Deus. O que eu quero enfatizar com esse pressuposto teológico, sobre o qual nós já tocamos na primeira etapa hoje à tarde, é que a centralidade da igreja não pode ser o povo da igreja, precisa ser o evangelho de Deus. Eu creio que nessa geração pós-moderna, uma geração mais imediatista, uma geração também mais humanista, nós temos a tendência de centralizar o homem, centralizar o ser humano, e parece que tudo passa a girar em torno ou ao redor deste ser humano. Isso, meus irmãos, isso é fruto do pecado. E o resultado, quando nós estamos investindo na igreja, só pensando no homem, mas não pensando em Deus, é nós termos uma igreja exigente demais. Mais uma vez, eu falo com liberdade, porque eu não conheço aqui nenhuma igreja em Salvador ou na Bahia, não tenho acompanhado os irmãos, então falo com liberdade. Mas eu tenho visto em outras partes do Brasil igrejas que se tornaram quase como clubes de pessoas altamente exigentes, que pagam ali a sua parcela e exigem um serviço, um retorno. Crentes que não estão ali para servir, mas para serem servidos. Não estão ali para doar, mas para receber. Não estão ali para encorajar, mas para criticar. E isso, meus irmãos, é destrutivo. Estive em uma igreja anos atrás, e depois do culto à noite, eu saí com o pastor da igreja para ficar ali à porta, cumprimentando os irmãos no encerramento daquele culto, e um grupinho da igreja passou primeiro, nos cumprimentou e ficou atrás de nós conversando. Eu tenho boa audição e eu fiquei ali cumprimentando as pessoas, mas eu ouvia o que eles falavam. E uma pessoa daquele grupinho disse assim para o outro: o que vocês acharam do culto hoje à noite? Aí alguém respondeu: eu acho que passaram 14 minutos do horário ideal, amanhã cedo vou chamar a atenção do pastor, isso não pode se repetir. E aí outro disse: eu acho que o coral da igreja desafinou, no finalzinho da segunda estrofe do hino, devemos conversar urgentemente com o regente, porque ele é pago para fazer um bom trabalho. E alguém disse: o ar-condicionado está frio demais. E a outra pessoa retrucou: está quente demais. Meus irmãos, nossas igrejas locais se transformaram num clube, num grupo de pessoas exigentes, em que parece que a liderança tem que trabalhar e se esgotar apenas para deixar os crentes satisfeitos. Isso é outra coisa, isso não é igreja com marcas bíblicas. Igreja com marcas bíblicas, como nós vemos em Atos no capítulo 2, era uma igreja formada por gentios e por judeus, e a igreja era unânime
tanto no templo como de casa em casa. Quer dizer, os judeus gostavam do templo, mas os gentios não tinham ligação nenhuma com o templo. Os gentios gostavam da casa ou das casas, os judeus mais formais não. Mas diz a palavra de Deus em Atos capítulo 2 que a igreja era unânime, quer dizer, se a igreja ia para o templo, toda a igreja ia. Se a igreja ia para as casas, toda a igreja ia. O que isso quer dizer? Que eles tinham comunhão, não era uma questão de preferência, eu só vou se vou daquela forma. Quem vai pregar no culto hoje à noite? Qual é dos 3 pastores? Esse pastor não, se for o pastor o segundo, eu não vou. Crentes que negociam com a liderança da igreja, como vai ser agora o culto daqui para frente, aquele tipo ali de cântico não é o meu preferido, eu só gosto do cântico daquele tipo, e se cantar o outro, eu não dizimo mais na igreja. Nós precisamos entender severamente que o Evangelho não é a mensagem de Deus para transformar o mundo, tão somente. O Evangelho é a mensagem de Deus para transformar a igreja, e se nós como igreja somos sal da terra e luz do mundo, meus irmãos, nós precisamos ser um bom sal da terra e uma boa luz do mundo em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos sendo observados. Quinto, pressuposto teológico, todos juntos, a vitalidade de uma igreja é a vitalidade espiritual de seus membros. Enfraquecimento, conflitos, divisões, acomodação, falta de fidelidade nos dízimos, na liderança e na conduta refletem a simples carência de transformação espiritual e não ajustes metodológicos. A metodologia que eu irei apresentar, ela é apenas norteadora, mas na verdade a revitalização de uma igreja é a revitalização dos corações. Quando uma igreja ela está amando de maneira apaixonada, amando a Jesus, amando a palavra, amando os irmãos, essa igreja ela passa a ter uma vitalidade espiritual, um desejo de conhecer mais a Deus, um desejo de falar mais de Deus, um desejo de se envolver com as coisas de Deus. Lá nas igrejas concombas em Gana, nós tivemos tudo isso, tivemos igrejas saudáveis e boas, firmes, tivemos igrejas problemáticas, tivemos uma igreja ou duas que quase passou por uma divisão, tivemos de tudo lá no meio daquelas 48 igrejas que foram sendo plantadas e algumas nascendo e crescendo de forma mais saudável do que as outras. Mas uma coisa é certa, que a vitalidade de uma igreja local é a vitalidade espiritual dos seus membros. Uma boa igreja que ama Jesus e segue a palavra, ela não precisa muitas vezes nem que a liderança enfatize alguma coisa para que isso seja feito. A própria igreja tem aquela sensibilidade. Eu me lembro que uma das igrejas, boas igrejas lá entre os concombas, mais ou menos 50, 60 membros, uma pequena aldeia, uma igreja com bastante comunhão e amor à palavra de Deus, mas bastante comunhão. E duas mocinhas, assim dos seus 15, 16 anos de idade, elas foram transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus e passaram também a frequentar, a estar ali junto com aquela igreja local. Mas o pai daquelas mocinhas, ele era contra o Evangelho e ele proibiu as meninas de irem à igreja. E elas, mesmo depois da proibição, um certo dia, elas foram à igreja. E ele ficou bastante ali chateado, bastante bravo com aquelas duas moças, e ele as prendeu. Na verdade, ele fez uma jaula, como de cipós, aqueles cipós mais flexíveis, ele fez ali com uma pequena cela, como se fosse uma jaula, e colocou as meninas ali. E disse: vocês só sairão daí quando vocês negarem a sua fé em Jesus. Não quero filha crente em minha casa. E elas falaram: mas nós amamos a Jesus. Nós não podemos negar a Jesus porque nós amamos a Jesus. E as meninas ficaram ali. Eu e Rossana estávamos viajando para outras regiões, nós soubemos disso bem depois. Mas aquela igrejinha, 40, 50 pessoas, soube rapidamente sobre aquelas meninas. E eles tentaram visitá-la, o pai
proibiu a visita de qualquer crente, e daí os jovens da igreja tiveram aí uma ideia. Eles conseguiram com o chefe da aldeia a permissão para fazerem uma roça em um certo pedaço de terra. Mas, na verdade, era um pedaço de terra bem perto da casa das meninas. Era talvez um subterfúgio. E eles iam ali 3 vezes por dia. Um grupinho ia pela manhã, outro ia à tarde e outro à noite. Não podiam visitar as moças, mas ficavam ali arando a terra e cantando louvores a Deus e recitando bem alto palavras da palavra de Deus, que possam dar esperança ao coração daquelas meninas. E elas ficaram ali, e semana após semana, elas firmes no Evangelho, naquela jaula, mas nutridas pelo encorajamento do povo de Deus, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Depois de quase 2 meses, o pai daquelas meninas disse: eu desisto. Se vocês não querem desistir de Jesus, eu desisto de prender vocês aqui. Abriu ali aquela jaula, aquela cela, deixou as meninas saírem. Elas estão lá hoje, são uma bênção naquela igreja local. E para mim, meus irmãos, aquilo representa uma igreja saudável, que não precisa nem da presença do pastor para ser igreja, para ter comunhão, para sofrer com os que sofrem, para se alegrar com os que se alegram. Igreja de Deus. A vitalidade de uma igreja é a vitalidade espiritual dos seus membros, Eu gostaria de, nesse momento, antes de nós passarmos aqui para o próximo slide, eu gostaria de apenas trazer à mente de vocês a história de um homem de Deus, uma biografia missionária. Na primeira sessão, hoje à tarde, eu partilhei com vocês sobre Adoniran Judson, não foi isso? Correto? Adoniran Judson, ou estou enganado? Não? Eu não falei? Falei não? É que eu falei hoje 2 vezes pela manhã, eu acho que me confundi, eu falei foi com outros irmãos, não falei sobre Adoniran Judson. Falei sobre George Miller? Também não. Meus irmãos, estou ficando meio velho, viu? Mas deixe-me lhes falar sobre Adoniran Judson, visto que eu não partilhei. Homem de Deus. Eu gosto muito de biografias missionárias porque elas destacam alguns pontos da graça de Deus nessa obra de plantação e revitalização de igrejas. Adoniran Judson, ele foi usado por Deus em um país chamado Birmânia. E ele trabalhou ali no século XIX. Judson chegou na Birmânia em 1813 e lá permaneceu até 1831, quase 18 anos. E Adoniran Judson, a primeira coisa que ele fez foi traduzir ali um panfleto, e ele criou um panfleto cujo título era Quem é Jesus? E ele traduziu partes da Bíblia para o birmanês e escreveu ali Quem é Jesus? E distribuiu, ele fez cópias, distribuiu. Os birmaneses que sabiam ler, eles nem quiseram ler, jogaram fora, queimaram, engavetaram. E Judson, ele continuou a sua vida, a sua paixão, a sua oração era ver igrejas plantadas na Birmânia. Naquela época, não havia nenhuma igreja cristã na Birmânia. E Judson, depois daquele primeiro ano que fez aquele panfleto, ele continuou seu ministério por mais 17 anos, e ele foi um dos missionários que mais sofreu ao longo da sua carreira missionária. Judson perdeu ali na Birmânia a sua esposa. Ele perdeu ali também 2 dos seus filhos inicialmente. Judson, ele foi preso e torturado 3 vezes. E nas 3 vezes, eles obrigaram que Adoniran Judson ele caminhasse descalço por cima de brasas, de maneira que ele perdeu aquela sola, o solado ali, aquela pele embaixo dos seus pés, e andou manco pelo resto da sua vida. O Adoniran Judson, nessas prisões e tortura, ele foi colocado diversas vezes de cabeça para baixo, seu rosto resvalava na terra, e os soldados, eles traziam baldes cheios de vermes e jogavam pela face dele para que ele desistisse de ser missionário, desistisse de pregar o evangelho. Como se não bastasse
O Judson, ele durante 10 anos, ele trabalhou traduzindo a Bíblia para o birmanês e um dia atearam fogo na sua casa e ele perdeu em um dia 10 anos de trabalho. E como se não bastasse, depois de 12 anos de ministério, nenhuma pessoa ainda havia se convertido ao Senhor Jesus. Que coisa impressionante, não é? Imaginem 12 anos de ministério, perdeu a esposa, perdeu os filhos, foi preso, foi torturado, e ninguém se converte a Cristo. Ali no finalzinho do 12º ano de ministério, finalmente algumas pessoas ali se convertem a Cristo, e aí o seu pastor, ele escreve uma carta, dizendo: Judson, agora nós entendemos, porque Deus te levou para esse lugar. A gente estava até desanimado, mas agora pelo menos vemos aí algumas pessoas convertidas. Mas Judson, ele responde aquela carta dizendo: não se anime, porque eu mesmo não creio que esse pessoal é crente de verdade. Então a situação era uma situação terrível. No 13º ano de ministério, um cristão birmanês procura Judson, alguém que ele não conhecia, dizendo: missionário, nós precisamos que você nos ensine Jesus. Judson foi para o interior da Birmânia e lá encontrou mais de 30 crentes no Senhor Jesus. E ele perguntou: mas quem lhes trouxe o evangelho? Qual foi o missionário? Eles falaram: não foi nenhum missionário. Na verdade, nós achamos aqui, um de nós achou um panfleto na gaveta do nosso tio. E o panfleto dizia assim: quem é Jesus? E havia vários versículos bíblicos, e ali nós lemos, e o evangelho transformou nossas vidas, mas nós só sabemos o que o panfleto fala sobre Jesus. Você sabe mais sobre Jesus? E ele disse: eu sei, eu conheço a Bíblia, eu vou lhes ensinar. E Judson começou a ensinar aqueles birmaneses, meus irmãos, durante ali quase 5 anos, pois Adoniran Judson, ele deixou a Birmânia, depois de 18 anos de ministério, com 63 igrejas plantadas, e mais de 200 líderes bem treinados na palavra de Deus. Um ministério assim, transformador. A Birmânia hoje é o mesmo país, mas com outro nome, que é Mianmar, não é isso? Mianmar. E Mianmar era um mistério até alguns anos atrás, porque Mianmar é um dos países mais fechados para a evangelização. Ninguém tem liberdade para pregar o evangelho em Mianmar, nem na capital, quanto menos no interior. Mas em Mianmar, meus irmãos, há mais de 2 milhões de cristãos. E este era um mistério. Como em um dos países mais fechados para a evangelização, há mais de 2 milhões de cristãos, foi feita uma pesquisa em Mianmar, alguns anos atrás, e essa pesquisa, ela tinha uma pergunta apenas aos cristãos. Pesquisa assim, meio clandestina, feita por missionários. E a pergunta é: quem lhe falou de Jesus? E a resposta dos cristãos sempre era a mesma: nossos pais. Mas quem falou aos seus pais? E a resposta: nossos avós. Mas quem evangelizou seus avós? E a resposta: nossos bisavós, remontando até o início do século XIX, em que um homem chamado Adoniran Judson, ele obedeceu a Deus. Meus irmãos, revitalização de igreja, despertamento espiritual em nossa vida, casamento e família, é um resultado de vidas que obedecem a Deus. É um compromisso com Deus, pela graça de Deus, na força de Deus, no momento de Deus. Quando a igreja começa a orar por quebrantamento e obediência, coisas novas começam a acontecer. Eu quero repetir isso para os irmãos. Quando uma igreja começa, um crente, uma família, uma igreja começa a orar por quebrantamento e obediência, coisas novas começam a acontecer. Muito bem, nessa nossa metodologia, podemos mudar aí a tela, aí tem umas letrinhas minúsculas, não se preocupem, eu vou ler para vocês. Bem, aqui está até melhor, mas eu vou ler para vocês. Este é apenas um resumo de um livreto, cujo título é Revitalização de Igreja. Este livreto foi lançado pela editora Vida Nova, está disponível em formato de papel, mas também como e-book.
revitalização de igreja. E essa metodologia, ela é dividida, é uma escala de vitalidade. Vocês se lembram que no início eu disse que a metodologia tem como objetivo gerar um diagnóstico, é isso que nós queremos, um diagnóstico. Como está o paciente? Como está a igreja local? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos perante o que é igreja na palavra de Deus? Eu não vou me estender, eu não vou passar por toda a metodologia, porque talvez não se aplique aí ao contexto geral, mas aqueles que têm o interesse, eles podem seguir então o livreto e ali as características bíblicas de uma igreja, e a partir das características bíblicas, nós passamos a fazer agora este diagnóstico. Muito bem, essa metodologia, ela divide o estudo, a observação da igreja local em 4 partes. A primeira parte nós chamamos de essencial. A primeira parte é essencial. Nós queremos saber com esta parte quanto à formação e convicção dos crentes locais. Nós queremos saber, na verdade, se eles são crentes no Senhor Jesus. Isso pode até parecer um pouco estranho para vocês, e alguém pode falar, mas Ronaldo, fazer aqui um diagnóstico de uma igreja local e começar por analisar se o povo da igreja é crente, é um negócio assim meio diferente, é claro que eles são crentes. Bem, num contexto geral e também no contexto missionário, há muitas igrejas que são nominais, gente que vai para a igreja, gente que lê a Bíblia, gente que canta o cântico, mas que não passou por um novo nascimento. Então nós começamos aí pelo que nós chamamos de essencial. E aí nós temos 2 perguntas principais com seus desdobramentos. Mas essas 2 perguntas, elas visam saber se o povo da igreja local, se eles são nascidos de novo, convertidos no Senhor Jesus, e se eles têm um encontro regular. Então, basicamente, é isso que a primeira parte cobre, com vários desdobramentos. A segunda parte, nós chamamos de desenvolvimento. E aí nós temos 2 perguntas centrais, são as perguntas 3 e 4, e nesta etapa do desenvolvimento, nós queremos saber se a igreja possui acesso e leitura regular da palavra de Deus, é isso que nós queremos saber, como a igreja lida com a palavra, porque é a palavra que alimenta, é a palavra que encoraja, é a palavra que confronta. Então nós queremos saber, nessa parte chamada de desenvolvimento, como a igreja local lida com a palavra de Deus. Há igrejas que o povo não lê a palavra. Há igrejas que o povo não conhece a palavra de Deus. Nós queremos saber e identificar e qualificar essa relação da igreja com a palavra e também qualificar a maturidade espiritual dos membros da igreja. É um outro passo. Nós temos ali perguntas específicas para isso. Como é a maturidade espiritual? Há igrejas imaturas. Igrejas imaturas geralmente são igrejas extremamente sensíveis. Não é isso, irmãos? Aquela igreja em que uma palavra errada do pastor é uma confusão no meio da igreja, né? Aquela igreja que se passou 10 minutos do horário combinado do culto, o povo já sai ali chateado. Aquela igreja que se um líder fizer uma pergunta que não cair bem, aqueles irmãos ou irmãs dizem, domingo que vem eu não volto. É aquela igreja extremamente sensível, é uma igreja imatura, uma igreja que não possui de maneira clara o fruto do Espírito Santo, que é dividido em várias partes, como o amor, como a paciência, a longanimidade. Então há perguntas específicas para nós termos esse diagnóstico do desenvolvimento da igreja. Por exemplo, uma relação da paciência com longanimidade. Paciência na palavra de Deus, em grego, é a mesma palavra para uma tolerância rebuscada. É você lidar com uma pessoa que lhe causa algum tipo de ou frustração, ou provocação, ou chateação, e você tolera de maneira rebuscada, intencional, temendo ao Senhor, aquela pessoa e a relação com aquela pessoa. Isso é paciência.
Mas há uma outra palavra que é ligada à paciência no Novo Testamento, que é a palavra longanimidade. A palavra longanimidade é a tradução da palavra grega macrothymia. E macrothymia significa fôlego profundo. E se reporta ao tempo dos gregos, em que eles faziam as suas competições, as Olimpíadas ali gregas. E havia uma competição de mergulho, era mais ou menos assim. Os mergulhadores, eles pulavam naquela lagoa, eles tinham que mergulhar. Quem mergulhasse, saísse mais distante, mais longe, ganharia aquela competição. E havia alguns mergulhadores que mergulhavam 5, 10, 15 metros, eles acabavam o fôlego, não tinham mais fôlego, eles subiam então para respirar, ficaram ali para trás. Mas havia alguns poucos mergulhadores que tinham macrothymia, fôlego profundo, eles mergulhavam 5, 10, 15, 20 metros, e quando o fôlego acabava, eles ainda iam mais 5 metros. Eram esses que eram os longânimos, que tinham longanimidade. Então, sabe o que é longanimidade? Longanimidade é o que você precisa ter quando a sua paciência acaba. É isso. Sabe aquela pessoa que você diz assim, eu não tenho mais paciência nenhuma, acabou, esgotou, é o último ponto, aí que vai começar a longanimidade, você nem começou ainda, vai começar a longanimidade. Então, maturidade de igreja é isso, é o fruto do Espírito Santo. Então, nessa etapa do desenvolvimento, nós queremos saber duas coisas, com as perguntas e as respostas ali dadas, se a igreja, como a igreja lida com a palavra e a sua maturidade espiritual. Muito bem, entramos na terceira etapa. A terceira etapa, ela chama-se edificação. E há 3 perguntas centrais, e essas perguntas, elas visam identificar, entender esses três pontos. O primeiro, se há na igreja o ensino bíblico regular. Essa é a primeira pergunta. Se a igreja possui uma vida cristã saudável, com algumas características descritas na metodologia, tiradas da palavra de Deus. E se a igreja possui consciência missionária. São essas 3 áreas que nós vamos olhar na igreja nesta etapa da edificação. Agora, notem bem, cada igreja é diferente. Há igrejas, quando nós olhamos ali, por exemplo, se a palavra é bem ensinada, se é biblicamente bem ensinada, às vezes o povo diz que sim, porque o pregador é bem preparado, ensina de maneira teologicamente fiel. Mas quando você pergunta, uma subpergunta, como o povo da igreja, o povo de Deus, aplica a palavra que é ensinada na sua própria vida, muitas vezes a resposta é: eu não sei como aplicar. Portanto, às vezes, há algumas igrejas que estão enfraquecidas, porque o ensino é fiel, mas a comunicação não é clara, não é boa. O ensino é bíblico, mas a aplicação ela é limitada. As pessoas saem da igreja com aquela ideia, tudo que ele falou é bíblico, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Então nós temos aí que analisar aí o ensino da palavra, a aplicação da palavra na vida do povo de Deus. Há outras igrejas, por exemplo, que já passaram por essa metodologia, e o resultado é que o pastor, o pregador, ensina muito bem a palavra de Deus, mas o povo só ouve a palavra de Deus quando o pregador prega. Quer dizer, ninguém lê a Bíblia, ninguém tem vida devocional. Então nós temos aí essas particularidades de cada igreja, e nessa etapa edificação, nós vamos aí estudar essas particularidades. É uma metodologia de diagnóstico de igreja local, como eu falei no início. Uma das particularidades nessa terceira etapa, que é edificação, é a consciência missionária. Meus irmãos, eu tenho ficado alarmado. Esse método já está sendo usado por centenas de casos de igrejas, e alguns, não são todos, alguns acabam me enviando um pouco do resultado do diagnóstico, e isso é bom porque eu vou aí me inteirando, mas eu tenho ficado alarmado com igrejas que evangelizam bem os de fora, mas estão perdendo seus filhos. Os filhos dos crentes estão se perdendo. A igreja às vezes cresce, porque evangeliza pessoas de fora, as pessoas vêm ao Senhor Jesus, às vezes vêm de outras igrejas, mas os filhos desaparecem. Isso quer dizer que alguma coisa está errada
na transmissão do Evangelho no ambiente doméstico. Talvez no ambiente cultico a coisa vá bem, mas no ambiente doméstico não. Nós precisamos pensar, refletir, ler a palavra e precisamos entender a nossa família e a nossa igreja local para sabermos quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos e na palavra de Deus, pela sua graça, trabalhar para que os fracos sejam fortalecidos no Senhor Jesus. Edificação. A última etapa nós chamamos de prática. Essa etapa também possui 3 perguntas e ela analisa, em primeiro lugar, a liderança e os recursos locais, depois a prática evangelizadora e, finalmente, o crescimento. Esse crescimento aqui não é qualitativo, ele é quantitativo mesmo. Se cresceu numericamente, se tem mais gente na igreja do que havia há 2 anos atrás. Esse não é o principal termômetro, mas ele é um termômetro. Como nós falamos, nós não estamos negociando, nem queremos fazer de tudo para que a igreja cresça numericamente, mas também nós queremos que as pessoas possam ser transformadas pelo Senhor Jesus, e um resultado é que a igreja também cresce. Nós queremos ver a igreja crescendo numérica e qualitativamente. Este é o ideal. Muito bem, quando nós pensamos sobre isso, agora olhe bem para mim e para nós podermos assim resumir essa parte. Nesta metodologia formada por 10 perguntas centrais, o que nós aconselhamos é que uma igreja local que queira fazer essa análise, esse diagnóstico, em primeiro lugar, isso é importantíssimo, 2 ou 3 coisas importantes aqui agora. Em primeiro lugar, ninguém faça isto sem a autorização da liderança da igreja. Isso é muito importante. Porque às vezes chega um membro da igreja, olha, etc., e segue a metodologia e fala, agora eu sei como a igreja é, etc., etc., chega e começa às vezes a haver até um problema na igreja por causa disso. Isso é coisa da liderança da igreja aprovar e entender, é momento da gente pensar e fazer um diagnóstico da igreja local ou não. Em segundo lugar, ninguém faça isso nem sendo da liderança sozinho. Isso não é um exercício para ser feito sozinho. Se tem lá aquela igreja com 60 membros, e a igreja ela vai trabalhar nesse diagnóstico, é importante que haja em qualquer igreja pelo menos 5 pessoas, pelo menos. E pessoas de posições diferentes na própria igreja. E geralmente eu aconselho que haja umas 5 pessoas da igreja e uma pessoa fora da igreja, de fora da igreja. Uma pessoa que conhece a igreja, mas que não é membro da igreja. E a vantagem é a seguinte, às vezes nós temos alguns vícios internos que nem nós enxergamos, às vezes nós estamos com alguns vícios, um modo de viver, de fazer algumas coisas, e que já vem assim há tanto tempo que nós não conseguimos perceber, alguém de fora pode nos ajudar a perceber. Muito bem, isso é feito em equipe. Em terceiro lugar, o resultado deste diagnóstico deve ser usado, manipulado, estudado pela liderança da igreja. Se não for pela liderança da igreja, não funciona. Isso não é uma coisa para 3 pessoas da igreja fazerem e depois resolverem alguma ação. Isso é para a liderança da igreja, passa no caso da igreja presbiteriana, pelo pastor, pelo conselho, pelos presbíteros ali reunidos, é uma decisão. Muito bem, uma outra coisa, o resultado desse diagnóstico, ele leva a um plano de ação, e esta é a parte mais importante, porque o diagnóstico ele é feito ao longo de algumas semanas, às vezes até alguns meses. Ali essa equipe marca um dia por semana para se reunir durante um certo período e vai ali em oração, em estudo da palavra, com muito zelo e temor ao Senhor, vai conversando sobre aqueles pontos e aquelas perguntas, vai respondendo e debatendo ali qual é a verdade, qual é a real situação da igreja nesta área. De fato a igreja evangeliza? O povo está evangelizando? Os pais estão falando de Jesus aos seus filhos? Por exemplo. Mas se há dúvida no meio daqueles 5 ou 6 que estão fazendo o diagnóstico, eles podem e devem consultar a igreja, conversar com um grupo aqui, vai ali na SAF, conversa ali com a UPH, chama 3 ou 4 irmãos, e ali cada um conversa para saber qual é a realidade da igreja, e volta, e a cada semana aquele grupo está ali sentado para orar, para trabalhar, e muitas igrejas, no caso presbiterianas que têm feito isso, aplicado essa metodologia,
às vezes é até o próprio conselho que faz isso, às vezes pode delegar para outras pessoas, mas é importante que os membros da igreja, de maneira assim mais diversificada, possam ser consultados. Isso não é uma coisa formal numa assembleia, isso é conversa mesmo pessoal, e ali ao fim há um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é resumido em diversos pontos. No livreto, aqueles que forem levar adiante esse trabalho de diagnóstico mesmo, no livreto ali há um passo a passo. Esse diagnóstico, portanto, ele diz, bem, a igreja local, nesse período, essa igreja, ela está assim, diagnosticada. E, portanto, ali talvez uns 10, 15, às vezes 20 pontos, que conceituam, definem o estado da igreja naquele momento, a partir da observação daquele grupo que trabalha no diagnóstico. Muito bem, com o diagnóstico em mãos, nós passamos para o plano de ação, e aí está uma parte importante. Eu quero, para quem é pastor ou líder, aí apenas fazer uma ressalva. Não é bom que um grupo que fez o diagnóstico, agora passe o diagnóstico para outro grupo, fazer o plano de ação. Isso geralmente não é bom, não é funcional. Quem trabalhou com o diagnóstico precisa também trabalhar com o plano de ação. Podem até entrar outras pessoas, mas aquele grupo precisa estar presente, porque eles que trabalharam, que estão entendendo, que conversaram, e é preciso haver ali um acordo de confidencialidade, um acordo ético de conversas que ficam internas ali, e assim por diante. Muito bem. Passamos, portanto, ao plano de ação, mas antes eu queria apenas mostrar para vocês alguns resultados, eu apenas destaquei ali uns 4 resultados mais comuns, encontrados aí nos diagnósticos de várias igrejas que estão sendo analisadas. Eu peguei alguns mais comuns. O primeiro, igrejas que crescem somente por meio do crescimento das famílias. Essas igrejas apontam para baixa evangelização fora do contexto doméstico. Ou seja, igrejas que crescem só porque os pais têm filhos, somente com os filhos dos crentes, são igrejas que geralmente apontam para a realidade que não há verdadeira evangelização fora do ambiente familiar. Então é um resultado, um dos mais encontrados aí nesse diagnóstico. Um outro resultado bastante encontrado: igrejas com traços de sincretismo apontam para a ausência de uma exposição bíblica e teologicamente fiel. Ou seja, igrejas que misturam, igrejas em que a esposa do pastor não sai de casa sem ler o horóscopo, não é isso? Então, igrejas com esses traços de sincretismo geralmente apontam para uma carência. A palavra de Deus não é bem exposta, não é teologicamente, biblicamente bem exposta. Um outro resultado comumente encontrado: igrejas imaturas, às vezes, possuem bom ensino bíblico e teológico, mas pouco pastoreio pessoal e familiar. E aqui eu queria fazer uma distinção. Ensino bíblico cultico de púlpito não substitui o pastoreio individual e familiar. E nós precisamos atentar para isso, especialmente nas grandes cidades. Porque nas pequenas cidades, no meio rural, o pastoreio ele acontece de maneira mais ou menos natural. Nas grandes cidades, às vezes não. Mas as igrejas imaturas, biblicamente, muitas vezes são resultado de igrejas bem alimentadas nos cultos, mas pouco pastoreadas no dia a dia. Porque, meus irmãos, há coisas que aqui nós estamos no culto, e a pregação de Deus toca naqueles pontos que nós estamos precisando. Mas há certas áreas do coração que são melhor resolvidas também na palavra de Deus, mas no ambiente mais informal, pessoal e relacional. Não é assim, meus irmãos e irmãs? Momento de abrir o coração e falar: olha, estou com uma crise no meu casamento, uma situação com a minha esposa, eu acho que eu nem amo mais a minha esposa. Coisas que ninguém vai falar num culto público, coisas que ninguém vai falar em qualquer ambiente, mas vai falar num ambiente de pastoreio. Portanto, nós precisamos aí olhar essas áreas, se estão ou não cobertas. Um outro resultado comumente encontrado: igrejas imaturas, às vezes, possuem bom ensino bíblico e teológico, o qual, porém, não está sendo comunicado de forma compreensível e aplicável.
foi o que eu falei mais cedo. Então, às vezes a igreja possui um bom pregador, o pregador prega muito bem, mas não alcança bem a igreja. A parte da igreja, às vezes, sai do culto pensando assim, eu não entendi muito bem. Não entendi muito bem. Eu já estive em algumas igrejas assim, em que há essa sensação, eu não entendi muito bem, parece que o que ele falou é bíblico mesmo, mas não sei como isso se aplica na minha vida. Eu me lembro que participei de um seminário no congresso, e havia um seminário sobre família, e eram ali umas 6 horas de seminário sobre família, e um expositor expôs sobre família, expositor até de fora, estrangeiro, expôs sobre família. Depois eu saí com um dos casais que participou ali daquele seminário, eu perguntei o que vocês acharam, e o casal disse, olha, ele fala muito bem, ele fala umas coisas assim, altamente verdadeiras, coisas fascinantes. Nós ouvimos 6 horas, ficamos maravilhados, compramos todos os seus livros. Agora, de fato, a gente não entendeu o que isso tem a ver com a gente, conosco, nosso casamento, nada assim, tem alguma coisa, não sei como aplicar. Então, isso também é possível. E, às vezes, este é um problema em uma igreja local. Muito bem. O resultado provê um diagnóstico, e com esse diagnóstico nós passamos para o plano de ação. Portanto, aí o nosso último slide agora, o plano de ação. E neste plano de ação, eu quero apenas mencionar para vocês, no livreto, quem vai aí utilizar, é importante que tenha o texto completo. Nós estamos aqui, a proposta hoje, apenas dar aquela pincelada geral, explicar um pouco mais, mas o plano de ação, não apenas para a revitalização, mas qualquer plano de ação, ele precisa responder a pelo menos 4 perguntas. O que deve ser feito? A pergunta o quê? O que deve ser feito? Quem deve fazer ou quem fará? Se nós não sabemos o que deve ser feito, quais são as ações, se nós não sabemos quem fará, quem realizará aquelas ações, não vai funcionar. Terceira pergunta, quando será feito? Qual é o prazo? Por qual período? Em quarto lugar, qual é o resultado esperado? São as 4 perguntas principais em um planejamento, um plano de ação aqui na nossa proposta de revitalização. E é assim que acontece. Ao longo desse diagnóstico, suponhamos que aquela igreja local, ela foi diagnosticada e foram identificados 17 pontos fracos naquela igreja, 17 pontos fracos. Para cada ponto fraco, é necessário que nós respondamos a essas 4 perguntas. O que deve ser feito com respeito a isso? Quem fará? Quando será feito e por quanto tempo? E qual é o resultado que nós devemos esperar? E aí é feito um plano de ação, a igreja aponta um coordenador, muitas vezes é o próprio pastor, ou outra pessoa da liderança da igreja, um coordenador que vai agora acompanhar aquele plano de ação durante pelo menos 2 anos, é o mínimo plano de ação, no mínimo de 2 anos, e geralmente no máximo de 5 anos. Entre 2 a 5 anos é um bom plano de ação naquela igreja local. Muito bem. Ficou entendido, gente? Está claro aí essa parte? Está clara? Muito bem. Neste plano de ação. Agora, algumas coisas são realmente importantes para nós podermos perceber. Deixe-me apenas dar para vocês aqui um exemplo para nós podermos aplicar essas 4 perguntas. Suponhamos que um dos problemas da igreja local, aquela congregação, ali mais no interior, um dos problemas do diagnóstico de revitalização, identificado ali, de fraqueza, é que a igreja, ela não é bem alimentada pela pregação da palavra de Deus, não é bem alimentada. Tem ali talvez um irmão muito bem intencionado, etc., mas não tem profundidade bíblica, a igreja ela não é bem alimentada. É um dos pontos de carência. Suponhamos que seja um diagnóstico, parte do diagnóstico daquela congregação. Muito bem, se este é um ponto fraco daquela igreja, precisamos perguntar, o que deve ser feito? Pensar de maneira prática, o que deve ser feito? Bem, alguém pode falar, olha, nós podemos preparar melhor o irmão que está pregando na igreja. Isso pode ser feito. Então, preparar melhor. Onde será preparado, qual o tipo de treinamento, etc. A outra coisa que pode ser feita, nós podemos então enviar mais irmãos da nossa igreja, capacitados na pregação da palavra, para pregar a palavra na congregação. Pode ser feito. Nós podemos convidar um pastor de fora do nosso ambiente, uma vez por mês, para pregar na congregação. Então, são ações. Às vezes, aí nós temos 2, 3, 4, 5 ações. Para cada ação,
nós precisamos perguntar agora: quem irá fazer isso? Quem é a pessoa responsável por treinar aquele irmão? Quem é a pessoa responsável por agora escalar novos pregadores? Quem é a pessoa responsável por convidar o pastor para pregar ali em outros momentos, certo? A terceira pergunta: quando será feito? Então, nos próximos 2 meses, isso será feito por um período de 2 anos. Então, tem ali agora uma boa definição também de tempo, com regularidade, por exemplo, mensal. E qual o resultado esperado? E aí nós podemos agora esperar um resultado. O resultado é, daqui a 1 ano, a igreja, a congregação está mais amadurecida na palavra, está, por exemplo, com seus relacionamentos pessoais marcados mais pelo amor, uma igreja mais, por exemplo, amorosa quanto à própria palavra, interessada na palavra de Deus, uma congregação que vai evangelizar melhor os vizinhos, etc. Ou seja, qual é o resultado esperado dessas ações feitas por essas pessoas e nesse prazo? Esse é, ali de maneira bem simples, eu estou aqui simplificando, mas este é um plano de ação. No plano de ação, o coordenador com as pessoas sabem exatamente o que deve ser feito, por quem, quando e o resultado. E aí nós podemos caminhar bem, e tudo isso na graça de Deus, com muita oração, muito temor ao Senhor e com constante avaliação. Constante avaliação. Por exemplo, me lembro de uma igreja que aplicou essa metodologia, e o pastor não me enviou o resultado do diagnóstico, mas fez um comentário. Ele disse: Ronaldo, nós identificamos um ponto fraco da igreja. A igreja, quase metade da igreja formada por jovens, é uma igreja até grande, uma igreja com mais de 500 membros, quase metade da igreja formada por jovens, e muitos jovens universitários, e nós identificamos que um ponto fraco da igreja, especialmente entre os jovens, é a questão da fé, porque eles estão sendo bombardeados por ideologias outras nas universidades, e eles não estão preparados para responder biblicamente, nem para as outras pessoas e nem para o próprio coração. Portanto, uma das decisões é que eles convidaram pessoas, pastores e outros preparados na área de apologética bíblica. Eles fizeram uma biblioteca na igreja de livros bons na área de apologética bíblica, criaram uma classe de escola dominical com tema para os jovens, apologética bíblica, e durante 2 anos eles vão tratar dos assuntos criacionismo ou evolucionismo, ideologia de gênero, o que diz a palavra de Deus, essas questões de embate, e vão fornecer e fortalecer os jovens nessa área. Eu achei fantástico, é justamente isso, um diagnóstico que vai perceber pontos fracos a serem fortalecidos pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Essa é uma metodologia, há outras metodologias, nós estamos propondo essa porque é a que nós utilizamos, mas seja qual for a metodologia, o importante é que a liderança de uma igreja que está enfraquecida precisa seriamente pensar nos passos bíblicos e práticos para o fortalecimento. E como nós falamos antes, e eu vou já concluindo, como nós falamos no início, o fortalecimento da igreja é o fortalecimento dos seus membros, dos membros da igreja. E a revitalização da igreja é a revitalização dos nossos corações. Nós, meus irmãos, não estamos falando sobre uma empresa que vai bem, que gera um recurso financeiro ou não, nós estamos falando sobre um relacionamento sincero e bíblico com Deus. É sobre isso que nós estamos falando. O alvo da igreja é a igreja glorificar a Deus por meio do culto, da pregação, da comunhão, do amor, da evangelização. Uma igreja que pratica, exercita essas 7 práticas espirituais que eu mencionei: leitura da palavra, adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras, evangelização. Uma igreja que não é uma igreja dividida pelas motivações carnais, mas unida pelo amor ao Senhor Jesus e pelo amor uns com os outros. Uma igreja que glorifica a Deus. Vamos orar? Eu creio que nós podemos orar, e eu penso que nós podíamos orar
pelos nossos corações, porque este é um dos pressupostos bíblicos. Igrejas são fortalecidas quando nós somos também individualmente fortalecidos no Senhor. Eu queria que você gastasse 2 minutos em oração, e eu quero deixar uma pergunta sincera e uma pergunta prática para você e para mim também. Há alguma área na sua vida pessoal que precisa urgentemente ser transformada pelo Senhor? Urgentemente? Se há, você não precisa nem pensar muito, talvez já esteja clara. Alguma área que precisa urgentemente de mudança? Se há, esta área tem nome, você pode citá-la em sua oração, você e Deus. Você pode falar: Senhor Deus, eu não quero orar pelo fortalecimento somente da minha igreja, eu quero orar pelo fortalecimento do meu coração em nome de Jesus. Eu não quero orar para a minha igreja ter mais comunhão, eu quero ter comunhão. Não quero orar apenas para que outros evangelizem, eu quero fazê-lo. Ore ao Senhor. Mas eu queria que nós pudéssemos ficar de pé nesse momento e pudéssemos orar pelas nossas vidas. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor nesta noite, nós lemos mais cedo a Tua palavra, nós estamos com irmãos e irmãs queridos, e nós, Senhor Deus, somos todos falhos e imperfeitos, o Senhor nos conhece. Estamos, Senhor Deus, agora à noite conversando sobre esse tema tão importante que é a revitalização de igrejas. Ó Pai, a nossa oração sincera é que o Senhor possa reavivar, revitalizar os nossos corações em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, se há alguma área na nossa vida que precisa de uma transformação urgente, nós pedimos, faça isso, por favor, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, se nós estamos tomados pelo rancor, pela amargura ou pelo egoísmo, pelo orgulho, pela altivez, ó Deus, quebranta o nosso coração em nome de Jesus. Ó Pai, esse quebrantamento que nós não conseguimos produzir em nós, muito menos em outros, mas o Senhor é quem quebranta os corações. Nós pedimos sinceramente ao Senhor, promova em nós um quebrantamento sincero, ó Deus. Não quebrantamento de barulho, não quebrantamento, Senhor Deus, de destaque pessoal, isso, aquilo, mas, Senhor Deus, um quebrantamento de coração, de alma. Ó Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, promover a santidade em nossas vidas. Ó Pai, nós queremos ser mais santos para sermos igrejas mais santas, que adoram o Senhor com santidade de vida, de pensamento, de relacionamento, de conduta, com sinceridade de motivação. Ó Deus, nós queremos orar por isso em nome de Jesus. E nós queremos orar também pelas igrejas aqui representadas. Senhor Deus, se há aqui igrejas representadas que estão enfermas, enfraquecidas, ó Deus, nós pedimos que o Senhor mesmo possa, ó Deus, reavivá-las, revitalizá-las, possa ajudá-las a elas serem fortalecidas no Senhor e na força do seu poder em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, começa fazendo isso, Pai, na vida dos pastores e dos presbíteros e dos diáconos e da liderança das sociedades internas, Senhor Deus, com o povo. Ó Pai, passa por todos até chegar às crianças, Senhor Deus, os mais novos, os mais velhos. Ó Deus, em nome de Jesus, aviva a Tua obra, Senhor Deus, aviva a Tua igreja, ó Pai, quebranta os corações, nos dê uma sede nova da Tua palavra e do Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa, ó Pai, nos trazer de volta aquele primeiro amor, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, conciliar com aquilo que nós falamos e conversamos hoje à tarde, e, ó Pai, eu quero orar para que a igreja aqui em Salvador e a igreja aqui na Bahia, ó Deus, em nome de Jesus, seja uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora, uma igreja sal da terra e luz do mundo, uma igreja, Senhor Deus, que gera um impacto, não um impacto apenas, Senhor Deus, social, estrutural, mas um impacto com a proclamação do Evangelho e com o viver do Evangelho, perto e longe, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, eu oro para que as igrejas na Bahia, ó Deus, sejam ou se tornem igrejas multiplicadoras,
que não haja, Senhor Deus, Senhor Deus, nenhum contentamento na vida de pastores e líderes, ó Deus, a não ser ver as igrejas se multiplicando para o louvor da Tua glória. Ó Deus, sejam igrejas pequenas ou grandes, igrejas com mais ou menos recursos, mas igrejas apaixonadas pelo Senhor, pelo Teu Evangelho, que vivem o Senhor Jesus, que pregam a Tua palavra a outros. Ó Senhor Deus, igrejas que insistem porque a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, multiplica as igrejas neste estado, não para nós termos números maiores, não para termos um destaque aí em algum relatório no meio presbiteriano, não, Senhor Deus, mas para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, que o Senhor possa fazer alguma coisa nova. Eu nem sei, ó Deus, quais são as grandes necessidades desse estado e nem dessa cidade, ó Deus, mas o Senhor sabe. Ó Pai, e usa o Teu povo na Tua força, temendo a Tua palavra e vivendo o Teu Evangelho, para que, Senhor Deus, algo importante mude, ó Deus, em Salvador e na Bahia. E, ó Pai, que essa mudança não seja apenas uma mudança, Senhor Deus, política, social, estrutural, mas, Senhor Deus, mudança de vida, gente vindo para o Senhor Jesus, famílias sendo transformadas, casamentos sendo restaurados, igrejas sendo avivadas. Ó Deus, nós oramos por isso, com sinceridade e com total dependência do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe, irmãos.